é o ar que eu respiro, a Umbanda para mim é vida. E Povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livre do mal, é tudo bom, viu? Humildade, amor ao próximo, caridade, reciprocidade, é uma coisa que a gente prega bastante. A Umbanda, ela é irmandade, ela é tudo ao contrário, né, do que as pessoas que não têm entendimento da religião, porque o que falta é as pessoas estudarem sobre a nossa religião. Então, a Umbanda para mim é tudo de positivo que tem. Já fui católica, fiz primeira comunhão, batizada na igreja católica também. Já frequentei a igreja evangélica por curiosidade, querer saber mais, me abrir a conhecer outras religiões, mas aonde eu me identifiquei mesmo foi na Umbanda. Eu sou umbandista desde sempre, candomblessista desde sempre, só fui batizado no candomblé. Na verdade, não foi nenhuma troca, né? Porque eu acho que quando você nasce, você é escolhido para aquele dom ali. Na verdade, a espiritualidade só fica esperando o momento certo de acolher para aquilo ali. Então, eu era nova, né, que segui não é a religião da minha família, da minha mãe, minha mãe não é budista. Então, eu quis fazer as coisas do conforme, né, vem ensinando pra gente voltar pro catolicismo. Então, quando eu conheci a igreja católica, no qual eu fiz a primeira comunhão, assim como eu disse, quando eu pisei no terreiro a primeira vez, eu sempre tive algumas intuições. Por exemplo, sonhos, tudo que eu sonhava acontecia. A minha bisavó, ela tinha essa missão de ser mãe de santo, então foi uma coisa que eu herdei dela. Só que a minha mãe nunca levou isso a fundo, né? Minha mãe nunca quis me apresentar porque ela sabia a responsabilidade que eu teria. Um belo dia eu tive a curiosidade de fazer uma amizade com uma pessoa e a mãe dela era mãe de santo. Foi quando eu tive curiosidade de pedir ela para me levar no terreiro, nunca tinha ido. Quando eu pisei dentro do terreiro de Umbanda, que eu vi, a primeira coisa que chamou a atenção foi as mulheres com as roupas todas de baianas, fios de ponta, pano de cabeça, pano da costa, o atabaque, o barulho do atabaque, a união ali, o calor daquela energia, da essência da espiritualidade, foi uma coisa que tocou na minha alma, foi onde que eu disse, aqui é o meu lugar. Eu nasci para isso, então foi onde eu comecei a ir como visitante, né? Acho que na terceira vez que eu fui, eu já estava me afundando ali dentro. Eu comecei com 12 anos de idade e estou até hoje. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Teve uma situação que eu tinha acabado de passar por um ritual. E depois desse ritual a gente tinha que ficar um determinado período de tempo de preceito, só usando branco e tal. E teve uma vez que eu fazia um cursinho no centro da cidade e eu tive que descer de ônibus, tudo de branco, de cabeça e tudo. E um taxista uma vez gritou, chuta que é macumba. Aí eu gritei, chuta que é intolerante. Mas acontece frequentemente, às vezes de maneiras mais sutis. A gente sabe hoje em dia que é o que mais acontece. E de acordo com que a religião está crescendo, a intolerância também vai crescendo junto com ela. Primeiramente, que é uma religião que foi nascida por negros. Então, já começa por aí. Por ser uma religião o próprio nome já diz, de matriz africana. Então, através disso, se temos ainda o preconceito, o racismo é uma das raízes, né? Claro que a Umbanda não é uma religião somente de negros, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que ela foi fundada por negros, então o preconceito começou por aí, quando os negros tiveram que, quando foi fundada a Umbanda, que se nasceu a religião,
onde eles começaram a ter que esconder a fé deles, né, por causa de outras religiões, digamos assim, religiões que eram na época faladas religiões dos brancos, né. Então, a partir desse momento, por ser uma religião nascida por negros, a partir daí já começa a intolerância. E sem contar o preconceito das pessoas acharem que a Umbanda é coisa do diabo, sendo que na nossa concepção o inferno pra gente nem existe, que a Umbanda só faz o mal para as pessoas, porque a verdade é que o mal e o bem ela tá na cabeça de cada um. Em todo lugar existem as pessoas boas e ruins. É uma decisão de fato, né? Então o que diferencia isso é o que você faz com o seu caráter e a sua essência. O mal existe, cabe a você querer fazer ele. O fim do preconceito, talvez, digamos assim, iria começar a dar andamento a partir do momento que as pessoas começassem a respeitar mais a opinião do outro, a crença do outro, as escolhas do outro, e entender mais sobre a religião. Porque eu acredito que Deus é um só, a religião e a fé do outro não tem que ser melhor ou pior do que a nossa. A diferença é a forma como que a gente busca essa fé. Então, a partir do momento que as pessoas tiverem entendimento do que é religião, por que não? A gente não está aqui para destruir a família de ninguém, a gente não está aqui para recriminar ninguém, para excluir ninguém, independente de quem ela seja, da cor, da raça ou do sexo dela. A gente não está aqui para destruir casamento de ninguém, a gente não mata ninguém. Então, quando as pessoas tiverem entendimento do que é respeito, o que é amor, o que é ser irmão, acho que um pouco da intolerância, do preconceito, do racismo, ele começa a ter andamento para ter fim. Enquanto as pessoas tiverem esse ego de não entender e respeitar a opinião do outro, dessa forma as coisas não andam. A Umbanda foi onde eu encontrei a paz no meu coração, onde eu encontrei o meu abrigo. É como se fosse, meu dia está uma tempestade, eu estou dentro do terreno e a paz vem. O Candomblé, a gente trabalha com a força da natureza, né? Que temos lá a Oxum, a cachoeira, Iemanjá, o mar e por aí vai. Já a Umbanda... A Umbanda, ela trata mais do que a gente diria por espíritos desencarnados. Como se fossem, de fato, aquelas pessoas que se partiram e retornam espiritualmente de alguma outra maneira. Elas é uma coisa que elas têm em comum. Ambas são religiões de origem brasileira, são de matriz africana, mas nascem no Brasil. A diferença é como ela foi cultuada, como foi tratado, justamente na forma de resistência que eles encontraram para a Umbanda, no caso através do sincretismo, alegando algumas crenças de origem branca, católica, karmicista, e o Candomblé ele já vem mais com a essência do que era a cultura de fato africana traduzida para o Brasil. Na Umbanda nós temos os caboclos, paianos, bordeiros, preto velho, né? Trabalho com passes, espíritos candomblers, né? Já no Candomblé já não é dessa forma, né? Já não é esse tipo assim de... Já são orixás que seriam antepassados divinizados dos africanos. São pessoas que de fato existiram e que, por algum motivo, em algum momento da história, eles foram divinizados e comparados a energias da natureza, como o Trovão de Xangô, Cachoeira de Oxum, a caça de Oxóssi, a guerra de Ogum e por aí vai. Umbanda pra mim é amor, é união, é caridade e muito axé. Inclusive, devo minha vida à Umbanda. Eu acho que a Umbanda, além de ser todas essas questões humanas que a gente tem de solidariedade, de caridade, de bondade, ela é uma religião de resistência. Todas as religiões que a gente tem hoje em dia que são de matrizes africanas, elas são resistência. Então a Umbanda para mim é resistir. A origem da Umbanda foi uma luta para que, de uma certa forma ou de outra, se pudesse dar continuidade a uma cultura. Ela continua sendo até hoje, principalmente devido ao preconceito que ainda existe. Assim, a gente poderia pegar
dogmas e filosofias e crenças como o Rosa Cruz, a maçonaria, o gnosticismo, são crenças, são dogmas, são filosofias. A Umbanda ela é uma religião, ela é inclusive a primeira religião fundada, estatal, inclusive, na história do Brasil como primeira religião de fato brasileira. Então ela é uma religião. Mas a Umbanda para mim hoje é a base da minha vida mesmo. É a nossa prioridade, a prioridade da nossa casa. A gente hoje vive em função mesmo de vir para cá, de estar aqui e de prestar atenção nos nossos santos, de cuidar deles. É o que serena a minha vida. Para se confirmar o orixá somente no jogo de búzios. Feito um jogo de búzios, onde aparece ali quem é, né? O orixá, a gente costuma dizer que, na verdade, até que se raspe, até quando a pessoa entra de fato para o candomblé, a gente fala que a pessoa é amparada por aquele determinado orixá. Até então, mas essa confirmação mesmo só é feita através do jogo de búzios. Na nossa casa, né, nós temos os filhos de conta de Oxalá, que é o pai de todos, tem a Manjá também, que é a mãe de todos. Temos de Oxóssi, porque eu sou feita em Oxóssi. E temos Oxum também, que é a Mané Navalha. Nós usamos esses fios de conta em forma de proteção. Mesmo a finalidade é uma forma, né? Cada fio de conta, cada cor representa um determinado orixá. Claro que isso muda de nação para nação, né? Mas a nossa nação, que é o Queto, as cores dos fios de conta representam aquele determinado orixá. Cada dança tem um significado, assim da mesma forma que tem as cantigas, né? Tudo da nossa religião, desde a roupa até uma forma da gente fazer um agrado, da gente cantar, as palmas, tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê, tudo faz parte de um ritual. Tudo simbologia a cultura da religião da Umbanda e do Candomblé, traduz tudo em festa. Tudo é festa. A gente está aqui louvando, assim como na igreja tem aquelas bandas que tocam as músicas gospels e tal, e é aquela festa. Aqui é a mesma coisa, então a dança, o canto, o toque da tabaco, o tambor, qualquer coisa nesse sentido. É uma festa, é a simbologia que se traz de alegria, de felicidade. Entendi. A Umbanda, principalmente, ela é uma religião que ela nasce justamente da necessidade do negro sobreviver. Ele precisa sobreviver, seja de uma forma ou seja de outra. Então, o que as pessoas aprendem na escola sobre o sincretismo, de terem usado imagens da cultura branca, como São Jorge, Nossa Senhora, foi justamente a única oportunidade que eles tiveram de fazer com que não assustasse, para eles poderem continuar traduzindo a religião deles. Pra gente tudo tem muito significado, muito respeito. Pra gente colher uma erva, pra gente poder tomar um banho. A gente tem respeito por aquela erva, a gente pede licença antes de retirar aquela erva dali, porque tudo tem dono, né? Tudo tem o seu espaço. A nossa religião é resistência, né? Passamos por várias coisas de antepassados para estar chegando onde a gente está chegando, e eu tenho certeza que a nossa religião vai continuar linda e ajudando muita gente. Um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada.